Provérbios capítulo 6, do verso 16 ao verso 19. Todos acharam? A palavra de Deus diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Amém. Pai, obrigado pela palavra, pelo aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, e nós queremos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, Pai, para ouvir a Tua voz. Não viemos aqui ouvir os homens com suas histórias, com suas doutrinas. Viemos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, ministrando a Tua vontade para a nossa vida. Tua palavra é o alimento que nos sustenta, Senhor. E eu te peço essa noite, sustenta a Tua igreja, sustenta cada filho Teu nesse lugar, através da Tua palavra, esse alimento verdadeiro. Mas é a palavra verdadeira que queremos, Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, dá-me a unção do Espírito Santo. Usa-me, Senhor, com poder para tocar nos corações, para ministrar segundo a Tua vontade, debaixo da Tua unção. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Mas o livro de Provérbios é um livro de Deus, de sabedoria de Deus, inspirado por Deus, e que tem muitas lições para a nossa vida. As lições de sabedoria dadas pelo Senhor, elas são para o nosso dia a dia. E é muito bom que nós possamos dar atenção àquilo que o Senhor está nos dizendo através da sua palavra. Nesse texto aqui, Deus vai nos falar algumas coisas muito importantes. A primeira coisa que eu quero mencionar com você é o que está escrito no versículo 16. Na versão que eu li, a versão revista e atualizada, está escrito que 6 coisas o Senhor aborrece. Na versão corrigida fiel, está escrito que Ele, quem tem aí? Odeia, não é? Que 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª Ele abomina. E eu queria refletir contigo um pouco a respeito deste fato. Deus odeia alguma coisa. E eu creio que isso já causa um certo impacto em algumas pessoas e no entendimento que elas têm de Deus e que elas têm do próprio Evangelho. Às vezes imaginamos que Deus é apenas amor. É verdade que Deus é amor? A Bíblia diz isso, não é? Deus é amor, é aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Está escrito na palavra de Deus, na Epístola de João, e isso é verdade. Mas Deus também é justiça. Deus também odeia certas coisas. Não é? E a gente parece que fica tendo uma visão romântica a respeito de Deus e até da nossa posição como cristãos. Imaginam alguns que o cristão, ele é uma pessoa que deve amar tudo e qualquer coisa. Não, nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, como a palavra nos dá e nos recomenda como mandamento, mas não devemos amar todas as coisas indistintamente. Há algumas coisas que devemos odiar, mas isto já soa estranho aos ouvidos de algumas pessoas. Como eu, como cristão, vou odiar alguma coisa? Se eu imagino que Deus é amor, paz e amor, não é? É o pensamento de alguns. É um cristão meio zen, sabe como é que é? Não, eu tenho que amar tudo e todo mundo. E Deus é assim também. Deus ama tudo e todo mundo. Isso não é verdade segundo a Bíblia. E uma das evidências é este texto, dizendo que Deus odeia 6 coisas. E uma 7ª, Ele, além de odiar, abomina completamente. Então isso é para a gente parar e pensar. Será que nós gostamos do que Deus gosta? Será que nós amamos o que Deus ama? E a pergunta, será que odiamos aquilo que Deus odeia? Irmão, seria muito bom que os nossos gostos e preferências
fossem exatamente iguais aos de Deus. Concorda comigo? Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, quanto mais parecidos com Deus formos, melhor. É ou não, irmãos? Está em dúvida? É ou não? Quanto mais próximo de Deus eu me tornar, melhor. Quanto mais eu pensar como Deus, quanto mais eu sentir como Deus, quanto mais eu tiver gostos e preferências como Deus, melhor. E aqui a Bíblia está nos ensinando que Deus gosta de algumas coisas, mas não gosta de outras. E que, além de tudo, Ele odeia certas coisas. Então eu preciso entender que eu também preciso odiar certas coisas. E a relação é esta mesmo, é de ódio. Ódio não é apenas um ignorar. Odiar não é apenas fazer vista grossa, fingir que não vi. Odiar é me colocar frontalmente contra alguma coisa. É me voltar completamente contra este tipo de coisa. Isto é o odiar. E a Bíblia diz que Deus odeia estas coisas. Mas como é que eu posso saber o que eu devo amar e o que eu devo odiar? Como é que eu posso saber? E o grande engano do homem é fazer e criar o seu próprio pensamento, criar a sua própria doutrina. Existem pessoas que criam as suas próprias doutrinas, na imagem e na concepção que elas têm de Deus, e de repente estão completamente erradas. Como eu citei aqui no início, o Deus do paz e amor, não é? É a concepção de muitas pessoas. E dizer, não, como cristão eu tenho que tolerar tudo, eu tenho que aceitar tudo, eu tenho que amar tudo e a todos. E a Bíblia diz que não é assim. Então, qual a solução para eu saber o que eu devo amar e o que eu devo odiar? Não há nenhuma outra solução a não ser ler a palavra de Deus. E ouvir da própria palavra de Deus, que eu creio saiu da boca de Deus, qual o comportamento que eu devo adotar. Não o que eu penso, não de base nos meus conceitos, mas com base naquilo que Deus está falando, e eu creio na palavra de Deus, eu creio que é a palavra que saiu da sua boca. Então eu devo ouvir, e acima de tudo eu devo obedecer, e na obediência praticar aquilo que eu estou ouvindo. Então, conhecendo a palavra, eu vou ajustar o meu gosto ao gosto de Deus, o meu comportamento ao comportamento de Deus, as minhas preferências às preferências de Deus, e tudo isto apenas e exclusivamente baseado nos conceitos da palavra de Deus. Esse texto servirá, em parte, para nós conhecermos um pouco daquilo que Deus odeia e que certamente nós também precisamos odiar. E uma sétima coisa que Deus abomina e que nós também precisamos abominar. Então, vamos prestar bastante atenção, queridos, na palavra de Deus. Especialmente quando um Deus de amor diz que odeia alguma coisa. Veja como isso tem uma relevância. Um Deus que é caracterizado em sua maior parte por amor e benevolência, de repente diz que odeia algo. Será que eu não tenho que parar para considerar isso? Será que eu não tenho que dar atenção a isso que Deus está falando, irmãos? Ou eu vou ler isso como se não fosse muito bem assim e tal? Eu creio que uma atenção ainda maior nós temos que dar quando Deus diz que odeia alguma coisa e especialmente quando Ele diz que abomina alguma coisa. A palavra abominação é usada algumas vezes na Bíblia para designar coisas que Deus abomina completamente, não é? E nós temos que dar especial atenção para isso. Mas uma evidência de que as pessoas não levam isso a sério, irmãos, é que a gente ignora e passa por cima desses conceitos. E Deus é claro quando afirma a respeito disso. Então, precisamos dar a atenção devida para odiar também essas coisas, para abominar também essas coisas que Deus está afirmando que odeia e abomina. Usando esse texto especificamente, e haveriam muitos outros que nós poderíamos citar e elucidar em relação ao que Deus ama e odeia, vamos dar uma olhada aqui nestas 6 coisas e na 7ª que ele abomina.
A primeira delas que Deus está dizendo que odeia, versículo número 17, diz aqui a palavra de Deus que Deus odeia olhos altivos. Deus odeia olhos altivos. O que é olhos altivos, irmãos? Você já viu alguém com olhos altivos? Você já teve essa experiência de encontrar com alguém que tem olhos altivos? Como é que é? A pessoa te olha assim, né? Dá uma sacada em você, né? Te olha assim de cima para baixo, te despreza completamente, só com o olhar, né? Porque ela se acha melhor do que você. Ela olha para você e despreza realmente quem você é, o que você sente, o que você pensa. Para ela, realmente, isso não significa nada. Mas qual é a origem desse comportamento? Qual é a origem da altivez dos olhos? Uma coisa é o comportamento em si, mas o comportamento tem algo por trás dele, tem algo que motivou. E, na verdade, quando Deus diz que odeia os olhos altivos, não é só o fato dos olhos altivos, mas sim o que motivou isso, o que está por trás disso. O que está por trás de uma pessoa que é altiva, que tem olhos altivos? O que está por trás? Você imagina? É o orgulho, concorda? É o orgulho que faz a pessoa se achar, não é? Que faz a pessoa olhar de forma altiva para tudo e para todos. É o orgulho que faz com que ela assuma esse comportamento. E Deus está dizendo que Ele odeia o orgulho. Orgulho é odiado por Deus. Não apenas deixa Deus chateado, deixa Deus furioso. Entendeu? Dá um exemplo aí de um grande orgulhoso que a Bíblia mostra e que causa tantos males. Satanás. Satanás é o grande e maior de todos orgulhoso. Por quê? Porque quis se elevar ao ponto de se tornar igual a Deus. Foi a mesma proposta que ele fez para Eva. Não, pode comer, porque no dia que você comer, você subirá, você se tornará igual a Deus. É por isso que Deus odeia o orgulho. E quando Deus diz que odeia uma coisa, irmãos, não dá para a gente brincar muito com essa coisa, né? A gente, às vezes, usa essa palavra de umas maneiras aí meio jocosas e tal, mas era bom a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Eu me orgulho. Me orgulho de quê? Deus odeia o orgulho? Eu não tenho que pensar um pouco a respeito disso? O que eu tenho para me orgulhar se Deus odeia o orgulho? Olhos altivos são odiados pelo Senhor, porque Deus prefere a humildade. E a palavra de Deus é que determina isso. Abra comigo a Bíblia no Salmo 18. Antes do livro de Provérbios está o livro de Salmo, o número 18, no versículo 27, ele diz assim: porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Veja, Deus abate os olhos altivos. Cada um que quer se orgulhar, Deus vem e abaixa a crista do camarada, né? Cada um que quer botar o pescocinho de fora, Deus vai, tapa na cabeça. É o que está escrito aqui nesse versículo, na minha versão, entendeu? Deus abate aquele que se exalta. Jesus ensinou isso, não ensinou? Jesus não disse que Deus, Ele eleva os humildes, mas abaixa os orgulhosos, irmãos? Foi isso que Jesus ensinou. Está aqui o mesmo princípio. Então, é algo com o qual não devemos muito brincar. Não devemos ter orgulho de coisa alguma, porque isso, de alguma forma, eleva os nossos olhos, eleva o nosso coração e nos torna como que alvos do ódio de Deus por vivermos esta situação. Então é algo sério que a Bíblia está falando. Veja mais o que diz a palavra em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Deus não suporta olhos altivos, irmãos. E a Bíblia deixa isso bem claro. E ela nos adverte a respeito disso. 1 Timóteo capítulo 6, 17, Paulo diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam o quê? Orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus,
que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Muitas vezes a altivez dos olhos vem da situação da pessoa, da situação financeira, daquilo que ela tem, do status que ela acha que possui. Então ela se eleva e começa a se valorizar extremamente e automaticamente a desvalorizar os outros, a desvalorizar aqueles que ela acha que não estão ao seu nível, não chegam no seu nível. Então ela se coloca acima, ela com olhos altivos despreza outros. E a palavra diz que Deus odeia esse tipo de comportamento. Então, irmãos, qual o cuidado que devemos ter com algo que Deus odeia? O que você acha? Qual o cuidado que devemos ter com a nossa vida, com o nosso comportamento? Será que em determinados momentos temos alguns picos de altivez? Nos achamos alguma coisa? Somos daqueles que de repente dizemos: com quem você acha que está falando? Quem é você para me dizer isso? Quem é você para isso e para aquilo? Será que estas coisas não penetram no nosso coração, queridos? E de repente nos tornamos alvo não do amor, mas do ódio de Deus, porque Deus odeia esse comportamento. Então isso é algo para a gente pensar e para dar toda a atenção. Não existe orgulho santo, irmãos. Entenda isso. É um apelido que a gente gosta de dar para um pecado, né? Não, eu estou com a inveja santa. Eu estou com orgulho santo. Santo nada. É diabólico isso aí, entendeu? Essa coisa não é santa, não. Isso é diabólico. Entende? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, de repente, pode ser até de forma inocente, uma brincadeira que a gente faça, mas cuidado para que isso não enraize de alguma forma no teu coração, para que aquilo não comece a realmente fazer parte da tua vida. É algo sério que Deus está dizendo. Então Ele odeia isso. Isso é sério, isso não é brincadeira. Veja a segunda coisa que Deus odeia, voltando lá ao texto, em Provérbios, no capítulo 16. Olha só, presta atenção aí no versículo número 17. Uma outra situação que o Senhor odeia. Provérbios 6, Provérbios 6, versículo 17. Provérbios 6, 17, diz assim: olhos altivos, e a segunda coisa? Língua mentirosa. Língua mentirosa. O que Deus não gosta é da língua ou é do mentiroso? Vamos pensar um pouquinho? O que Deus não gosta da língua? Se fosse da língua era fácil, era só cortar e jogar fora, né? Não é assim? Mas não é disso que Deus está falando. Ele odeia o ato, ele odeia a prática, o que ele odeia é este costume que de repente invade a nossa vida. E olha só, a mesma língua que louva não pode ser a mesma língua que conta mentira, que difama os outros, né? Não pode ser a mesma língua que fala bobagem. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado com isso. Por quê? Mentira é algo sério, irmãos. Deus é Deus da verdade. A Bíblia diz: Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi o que ele disse, não é? Então Deus é Deus da verdade. Deus só atua com a verdade. É a verdade que libertou cada um de nós. Conhecereis a verdade vos libertará, diz a palavra de Deus. Então é a verdade que nos liberta. Veja a importância que Deus dá a isso. E pior do que tudo isso, há algo claro na Bíblia, dito com todas as letras pelo Senhor Jesus. Abra comigo João 8,44. Aqui não há sombra de dúvidas, não há dupla interpretação. É bem preciso o que Jesus está aqui ensinando. João 8,44. Ele diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E o que mais que ele é? Pai da mentira. Olha o problema aqui, irmãos. O diabo, ele é mentiroso, ele não tem nenhuma verdade nele, e o pior, além de tudo isso, ele é o pai, ele é o gerador
de toda e qualquer mentira. Jesus foi muito claro. E ele estava falando com algumas pessoas e estava dizendo: vocês são do diabo. Ele foi duro. Você imagina Jesus falando isso, né? Jesus é tão bonzinho, né? Como é que Jesus vira para alguém e diz: você é um filho do diabo? Jesus fez isso. Está espantado com Jesus? É esse Jesus que nós amamos, irmãos. Ou não, você só ama o Jesus bonzinho? Eu amo Jesus em toda a sua plenitude. E o meu Jesus também fala dessa forma. Quando alguém é merecedor de ser tratado dessa maneira. E o que estava fazendo essa pessoa? Mentindo e enganando. E Jesus não passou a mãozinha na cabeça dela e disse: coitadinho, está mentindo, não sabe falar. Não, ele disse: você é do diabo. Ele disse: você é filho do diabo. É por isso que eu digo sem medo de errar. Quem mente é filho do diabo. Quem é o pai? É o diabo. Está escrito aqui, irmão, na Bíblia. É claro que está sendo dito aqui. Então, Deus odeia a mentira, porque quem fala a língua mentirosa, ela procede de Satanás. O pai deste comportamento é o diabo. E o que nós temos que fazer em relação a isso é também odiar esse comportamento. E quando a Bíblia fala odiar, irmãos, quer dizer o quê? Quer dizer odiar mesmo. Não quer dizer negociar, não quer dizer brincar, não quer dizer, é uma mentirinha. É, como dizer assim, é um pecadinho. Você conhece algum pecadinho? Você conhece algum pecado médio? Você conhece algum pecado grande? Você conhece algum pecado enorme? Ou algum cabeludo? Tem algum pecado assim que você possa qualificar? Da mesma forma, eu não consigo entender a mentira com essas graduações. Não é uma mentirinha, um mentirão, uma tremenda de uma mentira. Não tem essa, né? A mentira, não tem outra qualificação. E quando Deus diz que odeia, ele odeia qualquer uma. Não quer dizer aqui que ele odeia a grande mentira, a enorme, não. Ele odeia aquela que diz assim: me diz que eu não estou quando o telefone está tocando. É mentira? É ou não? Não dá, não, pastor. Que isso, poxa. Pastor, né? Ele está ocupado agora, diz que eu não estou. Não, é mentira. E Deus odeia. Deus não negocia com isso. É um comportamento odioso. É um comportamento que atribui a nossa filiação a Satanás. É um comportamento que é completamente abominável diante do Senhor. E está escrito também na Bíblia, eu queria ler contigo, Provérbios 12, 19, para o nosso alerta. Porque, veja bem, tem um ditado no mundo que diz que a mentira tem o quê? É bíblico isso. Provérbios 12, 19. Diz assim: o lábio veraz permanece por quanto tempo? Para sempre. Mas a língua mentirosa, apenas um momento. O lábio veraz, ou seja, o lábio que fala a verdade, ele permanece para sempre. Mas a língua mentirosa é só por um momento. Dura pouco a mentira, irmãos. A mentira dura pouco. Por isso vem o ditado: a mentira tem perna curta. Porque o tempo de vida dela é pequeno. Não se consegue mentir por muito tempo. Não se consegue enganar muita gente por muito tempo. Então o tempo de vida dessa mentira que às vezes proferimos é pequena. E certamente a vergonha será resultante desse comportamento. Porque Deus odeia a mentira. E nós precisamos levar isso muito a sério. Deus não está dizendo que ele fica chateado quando alguém mente. Deus fica chateado, filhinho, quando você mente. Não, está dizendo que Deus odeia quando você mente. Está entendendo isso? Então é algo para a gente tomar cuidado. Volta lá no texto bíblico e vamos ler ainda no verso 17. Mãos que derramam sangue inocente. Deus gosta disso? Não. Deus odeia. Mãos que derramam sangue inocente. Bom, desse aí eu estou livre, porque
Eu não gosto nem de matar barata, porque fica esmigalha, né? Fica aquela coisa meio nojenta, então eu estou livre dessa, né? Nem mãos, nem pés. Não, não é isso que Deus está falando sobre mãos que derramam sangue inocente. Isso não é apenas no sentido literal, mas o que significa esta frase é mãos que estão prontas para o mal, pessoas que estão dispostas a fazer o mal, predispostas a fazer o mal, ou até que permitem o mal. Irmãos, às vezes não apenas fazemos o mal, mas também às vezes permitimos o mal sem fazer nada, sem nos opor ao que está acontecendo. E isto é o significado de mãos que derramam sangue inocente, porque o coração nesse momento está aberto para o ódio. Embora possa não ter derramado sangue, mas já no coração já se concebeu o pecado. Já na intenção já se manifestou o pecado. Pecado não é simplesmente aquilo que nós chegamos a concretizar, mas também aquilo que já planejamos. E isso é muito interessante, irmãos, porque a gente tem que ter um cuidado. 1 de João, capítulo 3, versículo 15, diz assim: todo aquele que odeia a seu irmão é o quê? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Viu aqui o que eu disse para você? É assassino não aquele que simplesmente vai lá e mata. Mas para nós, só o fato de odiarmos um irmão, já nos tornamos assassinos. E o exemplo disso vem lá do Éden, com Caim e Abel. Veja, antes de Caim matar Abel, Deus ainda foi falar com ele e disse: Caim, cuidado, Caim, o teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Entendeu isso? Veja, havia possibilidade de dominar, mas não dominou e deixou extravasar. E o que decorreu disso? Assassinato. Então, quando o ódio já se estabelece, já se estabeleceu o pecado. E Deus odeia esse comportamento. Mãos que derramam sangue inocente, coração aberto para o ódio. E não ódio daquilo que Deus odeia, porque este devemos odiar, mas ódio daquilo que Deus ama. E sabe o que Deus ama? Você. Então, quando alguém odeia você, está odiando o que Deus ama. Está na contramão. Ao invés de odiar o que Deus odeia, está odiando o que Deus ama. Deus ama você. E alguém vai e odeia você. Olha que problemão. Olha que enrascada. Está odiando o que Deus ama. E por isso Deus odeia esse comportamento, irmãos. E aí, depois que o mal é cometido, depois que o ódio entra, não adianta mais lavar as mãos, irmãos. É interessante a reação de Pilatos, né? Leia comigo Mateus 27. Mateus 27 traz aqui um princípio interessante que a gente tem que pensar um pouco. Mateus 27, 24 ao 26. Diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Como eu disse aqui, essas mãos que derramam sangue inocente não são só aquelas que de fato derramam, mas são aquelas que podiam impedir e não impediram. São aquelas que não fizeram nada para impedir a proliferação do mal. E aí não adianta lavar as mãos. Você acha que Pilatos ficou inocente? Porque simplesmente, vocês estão querendo? Lava as minhas mãos. Pronto. Irmão, você acha que isso inocenta algum de nós? Eu não pude fazer nada. Lava as minhas mãos. Isso livra a nossa responsabilidade? Não, isso não livra a nossa responsabilidade. Assim como não livrou a responsabilidade de Pilatos. Então a coisa é séria. Deus odeia esse tipo de comportamento. Eu tenho que dar muita atenção ao que Deus está falando. Volta lá no texto em Provérbios, capítulo 6. E a outra coisa que Deus odeia está escrito no versículo 18.
coração que trama projetos iníquos. Agora Deus odeia um coração que trama projetos que ainda não se realizaram, que ainda não se concretizaram, que estão apenas na plancheta dos projetos, estão apenas na planilha, mas são iníquos, estão sendo planejados e Deus já está odiando projetos iníquos no coração. Aonde começam os projetos iníquos, irmãos? No coração. Tudo começa no nosso coração. É dentro do coração que começa o pecado. Normalmente, quem mata já planejou o crime antes no seu coração. Normalmente, quem chega a matar, antes já odiou no seu coração, já maquinou no seu coração, já planejou dentro do seu coração. Então, todo pecado, antes de ser praticado, ele é concebido no nosso coração, para depois ser realizado. E Deus está dizendo que odeia esse coração que trama projetos iníquos. Quem trai, irmãos, já adulterou antes no coração. Não vem com essa história de que a gente, de repente, é tomado e pronto. Não é assim que acontece. A maioria desses pecados são antes maquinados. Entram pelos olhos, os olhos são a lâmpada do corpo, são a porta de entrada, entram pelos ouvidos, pousam no coração e do coração se manifestam, sejam por palavras ou por atitudes. Por isso a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio, o coração, porque no coração essas coisas são concebidas. Adultério começa no coração. Adultério não começa no órgão sexual. O adultério começa no coração, nos olhos, no sentimento. É dentro que começam estas coisas. E aqui está o Senhor dizendo que Ele odeia estas coisas. Então, eu preciso cuidar muito bem do meu coração. Amém? Você precisa cuidar muito bem do seu coração. Não adianta procurar um cardiologista, porque não é desse cuidado que eu estou falando. Não adianta tomar remédio nem fazer exercício, porque não é desse cuidado. É muito pior o cuidado que nós temos que ter. Irmãos, abra comigo a Bíblia em Mateus 15. Mateus 15, 17 a 20. Vamos ver o que a Bíblia está nos ensinando. Mateus capítulo 15, versículo 17 até o versículo número 20. Diz assim, Senhor Jesus falando: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem da onde? Vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não o contamina. Você entendeu o que Jesus disse? Ele disse que tudo isso começa no coração, como eu disse ainda há pouco. O adultério não começa no órgão sexual, ele começa no coração. Veja só, o homicídio começa no coração, a prostituição no coração, o furto começa no coração, porque vem a cobiça. Eu quero ter aquilo, eu gostaria de ter aquilo, eu vou furtar, eu vou tomar para mim aquilo que não me pertence. Começa no coração. Por isso a Bíblia diz sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. E Deus ainda está dizendo em Provérbios que Ele odeia um coração que trama, está planejando. Ainda não se concretizou, ainda está na fase de planejamento, mas o planejamento é iníquo, é maligno. E Deus já está odiando esse comportamento, porque Ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele se tornará evidente. E a gente tem que cuidar disso, irmãos. Mais uma dica que o Senhor está nos dando, voltando a Provérbios, capítulo 6,
Ainda no versículo 18 diz: pés que se apressam a correr para o mal. Pés que se apressam para correr. Irmãos, certos passos que nós damos, ou eles arruinam a nossa vida, ou arruinam a vida de outra pessoa. Muito cuidado com os teus pés. O que Deus está dizendo que Ele odeia, pés que se apressam a correr para o mal. Nós escolhemos o que queremos para a nossa vida. O bem ou o mal? A bênção ou a maldição? Deus nos dá essa escolha. Ele diz: eis que te proponho hoje vida e morte, bênção ou maldição. Escolhe a bênção para que você viva. Mas os nossos pés caminham de acordo com as nossas escolhas. O nosso caminho é guiado pelas escolhas que fazemos. E Deus está dizendo que odeia pés que se apressam a correr para o mal. O mal é uma possibilidade. É ou não é? É possível. Você escolhe. Mas ao se apressar em correr para o mal, você já fez a sua escolha. E as decisões que muitas vezes tomamos não só arruinam a nossa própria vida, como de repente contaminam outros, arruinam a vida de outras pessoas. Com escolhas livres que fazemos, o caminho que escolhemos trilhar pode mudar a história até da nossa família, irmãos. Por isso Deus odeia esses pés apressados que alguns de nós têm, de tomar decisões precipitadas, de ir logo pelo caminho do mal, ao invés de parar, pensar, refletir. Quantas decisões impensadas nós tomamos na vida que depois tanto prejuízo nos causam? Já parou para pensar nisso? Quantas coisas precipitadas fazemos, caminhos que estão nos levando para o fundo do poço, mas não percebemos o mal e a encrenca na qual estamos nos metendo. Então não se apresse a correr para o mal. Não se apresse a tomar decisões precipitadas, a escolher caminhos que vão te levar a caminhos de morte, de dor, de sofrimento, coisas que vão causar um tremendo prejuízo para a sua vida. E há um outro sentido que também posso dar a esse texto: correr para o mal, me levar para o mal. Irmãos, o mal está atuando. É isso que a Bíblia diz. O mal atua hoje sobre os filhos da desobediência, como um dia já atuou sobre a nossa vida. A palavra de Deus fala dessa maneira. O mal está rondando a nossa vida. A Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele está rondando cada um de nós. E será que eu me apresso a correr para o mal? A me deixar levar pela proposta do mal? Pelo sentimento do mal? E aí eu queria ilustrar um texto com Eclesiastes, capítulo 5, versículo 17. Vamos ler? Para a nossa reflexão em relação a isso. Eclesiastes, capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. O texto na minha Bíblia diz assim: a loucura de votos precipitados. Eclesiastes 5, do 1 ao 7 diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fizeste. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se irritaria a Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Veja o cuidado que temos que ter. E é interessante que o texto começa dizendo:
guarda os teus pés. E o texto que diz que Deus odeia, diz que ele odeia pés que se apressam a correr para o mal. Guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Fecha a tua bendita boca. É o que está escrito aqui. Tá ou não tá? Para de fazer fofoca. Para de levar a fofoca adiante. Para de ser instrumento de Satanás. Para de dizer besteira, porque no muito falar só sai besteira da tua boca. Né? Boca fechada não entra mosca. Tudo isso vem da Bíblia. Está aqui, bíblico. Tá aqui. Né? Pés que se apressam a correr para o mal. Correr para o mal é levar fofoca adiante, é com a sua língua dizer besteira, né? É fazer promessa que você não tem a menor intenção de cumprir. Tudo isso Deus odeia, irmãos. O versículo 7 termina dizendo: tu, porém, teme a Deus. Não faça aquilo que Deus odeia. Isso é temor. Não traga para a tua vida aquilo que Deus odeia. Seja mais responsável. Seja mais equilibrado, fale pouco, mas cumpre aquilo que você fala. Por isso que às vezes eu fico aqui tanto implicando com os irmãos. Dê o nome, cumpra, se comprometeu, faça. Por quê? Porque é bíblico, irmãos. Não podemos ser irresponsáveis, viver nessa, do vai da valsa. Não dá para ser assim. Não temos esse direito. Deus odeia esse comportamento irresponsável de alguns de nós, de falar e depois não dar a mínima para o que falou, de prometer que vai pagar e depois não pagar. Deus odeia esse tipo de projeto de vida, irmãos. E veja mais o que diz o texto em Provérbios. Deus odeia testemunha falsa que profere mentira. Aí você diz, mas no outro versículo Deus já disse que odeia mentira. Mas agora ele está falando da testemunha. Testemunha falsa. É mentira de qualquer forma, de qualquer jeito é mentira, mas ele está colocando a gente na posição de testemunha. Não somente a mentira, mas todas as variações que a gente possa admitir em torno da mentira. E veja, alguma coisa é mentira quando ela também aumenta. Tem um ditado popular que diz que o povo aumenta, mas não inventa. Você já ouviu essa balela? Né? Aumentou, já é mentira. Entende isso? Já está dando testemunho falso. Se você não viu, não fale. Se você não tem prova, não profira a mentira. Testemunha falsa está dizendo a palavra do Senhor. Então, invenções, aumentos, fantasias, tudo isso nos qualifica como alvo desse ódio de Deus. Leia comigo Apocalipse 22, na última página da sua Bíblia. Apocalipse, capítulo número 22, versículo 15. Na última página da Bíblia está escrito assim: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica o quê? A mentira. Isso está aqui na Bíblia enfatizado na sua última página, irmãos. Testemunha falsa que profere mentiras é odiada por Deus. Isso inclui ensino falso. Irmãos, vamos ler a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4. Olha o cuidado que a gente tem que ter com relação ao ensino na igreja. O que nós estamos ensinando? O que nós estamos pregando? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Quando ensinamos, somos testemunhas. Jesus disse lá em Atos 1,8 que receberíamos poder quando o Espírito Santo descesse sobre nós, para que nós fôssemos testemunhas. Mas a testemunha tem que ser verdadeira. Amém? A testemunha tem que falar a verdade. Ela não pode falar mentira, ela não pode inventar, ela não pode aumentar, mesmo que o objetivo seja bom. Não podemos agir assim. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2, diz: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, quando é isso? É agora. Alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Esse texto é muito interessante, irmãos, porque está dizendo que nesses tempos que a gente está vivendo, algumas pessoas vão apostatar, isso quer dizer, se afastar da fé. Por quê? Porque vão obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Mas aonde essas pessoas que estão na fé aprendem os ensinos dos demônios? É na igreja. Tem demônios ensinando nas igrejas. Isso é para a gente ficar alerta, irmãos. Ensinos de demônios. Veja, espíritos enganadores, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm a consciência cauterizada, queimada, de modo que a consciência nem mais se afeta. Conhece aquela pessoa que mente tanto que nem mais sabe que ela está mentindo? Ela mente tanto que até ela acha que ela está falando a verdade. Porque a consciência está cauterizada. E o pior, isso pode estar dentro da igreja, ensinando. Veja, queridos, que problema. Porque alguns vão se afastar por obedecer a estes ensinos. E Deus odeia essas testemunhas falsas, irmãos. Deus odeia isso. E nós? Não, nós temos que ser pacientes com os hereges. A gente tem que fazer carinho neles. A gente tem que tratar bem os hereges. A gente tem que ser compreensível com o erro dos hereges. Sabe, a gente tem que ser mais suave. Deus odeia e você ama. Está maluco? Pergunta clara para você. Está louco? Deus odeia e você é tolerante? Irmãos, é uma questão de coerência bíblica. Não é do meu coraçãozinho que é bonzinho ou é malzinho. É coerência bíblica. Se Deus odeia, eu também tenho que odiar. Porque isso está levando gente para o inferno. E eu tenho que encarar a seriedade disso. Há alguns apostatando da fé por causa de ensinos de demônios. Então eu não posso ser tolerante, nem paciente, nem paz e amor. Não dá, irmãos. Se Deus odeia, eu não sou melhor que Deus para amar o que Ele odeia. Eu tenho que odiar o que Ele odeia. Amém, irmãos? E no final do texto, a Bíblia diz uma coisa tremenda. Diz que a sétima coisa, Deus mais do que odeia. O que é mais do que odeia? Ele abomina. A abominação é aquilo que chega assim na frente, Deus já quer fulminar logo, né? Você abomina alguma coisa, você abomina um troço. Tem gente que abomina barata, né? Barata. Mas é pior do que abominar barata. Abominação é o que está escrito na palavra de Deus. E o que ele abomina, irmãos? O que semeia contenda entre irmãos. Tem irmãos aqui? Tem irmãos? Tem algum do teu lado aí? Você semeia contenda no meio dos irmãos? Semear é uma semente que é plantada. E a Bíblia está dizendo que Deus odeia aquele que semeia. Ou seja, é pior do que todos os outros, porque além de odiar, Deus abomina completamente. Por quê? Porque os irmãos se tornaram irmãos. Eu não era seu irmão, sabia disso? Nem você era meu irmão. Eu não era filho de Deus, nem você era filho de Deus. Nós éramos criaturas de Deus. Mas Deus nos adotou como filhos, porque cremos, nos tornamos filhos. E no momento que nos tornamos filhos, nos tornamos irmãos. Veja, a filiação foi estendida porque Deus nos uniu pelo sangue de Jesus. Isso nos tornou irmãos. E aí imagina o seguinte, nós somos irmãos porque fomos filhos, feitos filhos de Deus. Deus nos uniu pelo seu próprio sangue, né? E aí alguém quer nos separar. Alguém quer provocar um rompimento entre nós. Quem faz isso está indo contra o sangue
que foi derramado. É como diz a carta aos Hebreus, está calcando os pés ao sangue de Cristo. Como escaparemos? Foi a pergunta que eu fiz semana passada. Como escapar? Quem toma esse tipo de atitude, irmãos? Então, irmãos, se a gente tem que ter cuidado com o que Deus odeia, imagina com o que Deus abomina. Cuide para que você não seja um semeador de contenda, porque não há misericórdia para você. Não fique nessa, não, Deus é bonzinho. Ele abomina esse tipo de comportamento. E eu ouso dizer para você que Deus prefere uma prostituta a um que semeia contenda entre os irmãos. Porque eu não vejo na Bíblia Deus dizendo que abomina uma prostituta. Apesar dele não concordar com o comportamento dela, apesar dele mostrar claramente que é pecaminoso o seu comportamento, há muitas que foram perdoadas e restauradas por Deus e estarão conosco no céu. Mas há muitas pessoas dentro da igreja que, ao semear suas contendas, não estarão no mesmo céu que as prostitutas. Então pensa muito bem nisso. Pensa muito bem, porque foi o sangue de Cristo que foi derramado. Pensa no que Deus odeia, pensa no que Deus ama e traz isso para a tua vida, para que você ame o que Ele ama e odeie o que Ele odeia. Não deixe o teu coração ser enganado. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço. Foi pago um alto preço para nós sermos irmãos. Ninguém pode nos separar. Que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um Obrigado, Senhor. alto preço. Obrigado, Pai. Para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando bom combate no Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por noite as trevas dividem e nos sentem separar. Os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Amém, Senhor. Pai, é assim que queremos andar, na unidade da igreja, na unidade do Espírito Santo. O sangue foi derramado pela nossa vida, para que nós possamos agora viver de acordo com a Tua vontade. Deixamos a morte de delitos e pecados e renascemos para uma nova vida contigo. Por isso, Deus, na nossa vida não podem mais se instalar essas coisas que vimos aqui que o Senhor odeia, que o Senhor abomina. Pai, livra-nos desse mal, ajuda-nos a entender a Tua palavra e a viver de acordo com ela, Pai. Tira do nosso coração toda altivez, Senhor, toda mentira, toda testemunha falsa, Pai, toda precipitação de corrermos para o mal.
Deus, em nome de Jesus, limpa-nos destas coisas, Senhor, porque não queremos ser alvo do teu ódio, mas sim do teu amor que nos alcançou de forma maravilhosa. Não queremos ser aqueles que levam adiante a mentira, Pai, não queremos ser aqueles que falam do mal uns dos outros, não queremos ser daqueles que semeiam contendas para separar os irmãos. Pai, livra-nos desse mal, livra-nos, Senhor. Queremos ser alvo apenas do teu amor. Não deixa que nenhum de nós queira ser mais justo que o Senhor, que nenhum de nós queira ser mais amoroso do que o Senhor. Nos ensina pela verdade da tua palavra, tira o engano do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a igreja, abençoa os meus irmãos e traz unidade para a tua igreja, pelo sangue que foi derramado por nós. Tira de nós toda divisão, Pai, em nome de Jesus. Tira a divisão do nosso meio, em nome de Jesus. Vamos louvar, receba a ceia do Senhor agora. Você que é cristão, está convidado a participar, mas não sem antes examinar o coração. Depois participa. Vamos louvar ao Senhor. Um alto preço foi pago por nós. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
E assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor, é em tua memória que nós celebramos a ceia, memória da tua morte, daquilo que o Senhor conquistou para nós ao morrer na cruz, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna e a nossa condição de filhos foi conquistada na cruz por nós. E é isso que estamos aqui celebrando, anunciando coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor realizou, pelo pão que partimos, pelo que ele simboliza, o teu sofrimento. Não foi em vão, Pai, porque aqui houve salvação, houve resgate, houve mudança e transformação de vida, e nós somos a prova do que aconteceu e do que o Senhor fez por nós. Que assim seja, Senhor. Cada um dos teus filhos nesse lugar seja uma prova viva de que valeu a pena o Senhor ter morrido naquela cruz para o perdão dos nossos pecados. Abençoa este pão que partimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Participemos do pão. Este é o cálice da nova aliança feita através do sangue de Jesus, sangue que pagou o preço do nosso pecado, que nos restaurou, nos resgatou da morte, da condenação, e é isso que celebramos nesse momento. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, vem sobre nós, ó Deus, com tua bênção, com tua direção, para que nossos pensamentos sejam mudados, para que possamos pensar de acordo com o Senhor, amar o que o Senhor ama, odiar o que o Senhor odeia. Que seja assim a nossa vida, Senhor. Guarda-nos do mal, Pai. Livra-nos de todo mal. Guarda-nos na igreja como cristãos, como membros uns dos outros, como corpo de Cristo. Que nenhum de nós seja semeador de contendas, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos desse mal. É o que eu te peço junto com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Amém. Amém. Glória a Deus. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso culto. Amém.